Bom dia, vamos dar início a esta aula de livros proféticos, segunda aula. Espero encontrá-los bem, com saúde, animados e dispostos a acompanharem estas aulas e depois aprofundar e estudarem pessoalmente, que é muito importante que cada um possa fazer seu estudo de aprofundamento e leituras pessoais, porque são essas aulas assim que vamos fazer, no máximo 20 minutos, para não cansar. São pouco, muito pouco para o que a literatura profética exige. Há uma bibliografia muito extensa sobre o profeta, e são muitos profetas. E vale a pena estudar os profetas de uma maneira assim, concentrada, mas aprofundada, porque vai fazer falta depois na vida sacerdotal, na pregação, na homilia, mas sobretudo na evangelização do povo. Os profetas são figuras que ainda hoje suscitam conversão no meio do povo. Tivemos recentemente o Pedro Casaldáliga, Dona Oscar Romero, figuras que viveram no seu tempo, deram respostas ao seu tempo buscando justiça, não é verdade, fidelidade, aliança ao Evangelho. Estamos vivendo momentos em que a igreja é muito atacada, não é? Por algumas figuras de padres, de bispos, não é? Chamados comunistas, padres que cometem extorsão, dificuldades, roubos até, mas a igreja ela continua o seu caminho. O povo de Deus está assim. E os profetas também eram homens de seu tempo, com suas fragilidades, seus erros, como também os discípulos e apóstolos não chamou os perfeitos. E mesmo depois de chamados, continuaram cometendo erros. Jesus mesmo chamou e ao longo dos 3 anos teve muito trabalho para educar e conformar aqueles discípulos ao seu projeto, né, à sua missão salvífica que confiou a eles. Por isso, estudar os profetas é nos encorajar pessoalmente. Vamos ver dentro do nosso conteúdo programático as origens do profetismo, tá? As origens, sobretudo, do profetismo em Israel e fora de Israel. Esse texto aqui que eu recomendo, Introdução ao Antigo Testamento, do José Luis Sicre, espanhol, é muito bom. A linguagem dele é simples, ele não escreve muito, é pequeno, e sobre a profecia tem aqui uma apresentação sintética que nós vamos seguir, tá? Assim que recomendo que vocês procurem este texto, porque não encontrei em PDF, né? Se puderem comprá-lo ou mesmo emprestar na biblioteca. Nós vamos ver hoje a imagem do profeta, que é muito complexa em toda a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. A imagem do profeta, as diferenças que há entre os profetas, as diversas imagens de profeta, os traços essenciais de um profeta. Na próxima aula veremos a palavra profética, força e fraqueza da palavra profética, os gêneros literários que eles utilizam, gestos e palavras, e os livros proféticos, como se deram a sua formação. Na Jeremias, Isaías, Ezequiel, como que se deram a formação desses livros aí, vamos compreender. E o movimento profético, desde a origem até Amós, que é um marco, depois desde Amós até o exílio, e depois do exílio até Jesus Cristo. São 3 momentos que podemos dizer história do profetismo em Israel. Fases do profetismo que nós vamos ter que aprofundar. Encontramos muitos profetas aí. E depende do lugar e do tempo que eles atuaram. Para ser profeta não depende da idade, nem da sua origem, nem da sua qualidade. Foram chamados quem era membro dos sacerdotes e quem era pastor de vacas. Vamos dar início e continuar com a complexa imagem dos sacerdotes. Depois compreender os vários meios com que eles transmitiam, que era a adivinhação, a magia, isso era presença constante em Israel. As formas de adivinhação, isso era presente no início, como ainda hoje, né? Acha-se que o vidente, aquele que adivinha, aquele que fala do futuro, é um profeta. A concepção de Israel era no início isso, mas transformou-se em bem mais que isso.
Os profetas, assim chamados como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Naum, Abdias, há muitas diferenças entre eles, de idade e de profecia também na sua linguagem. Podemos dizer que no tempo que eles atuaram, quanto à duração, há muita diferença. Por exemplo, Isaías, ele provavelmente teve seu ministério por uns 40 anos como profeta. O livro de Isaías tem Isaías, Deutero Isaías, Trito Isaías. São mais de 60 capítulos que falam da história de Isaías e da profecia como escola isaiana. Durou uns 40 anos. Não sabemos exatamente como foram, mas durou muito. Foi um ofício de profeta. Ele teve como ministério, trabalho, ofício, a profecia. Isso aconteceu também com Jeremias e com Ezequiel. Já Abdias, ele é o extremo oposto. Ele teve apenas 21 versículos do seu livro. Provavelmente nem foram escritos por ele. E ele durou muito pouco como profeta. Proclamou a sua breve mensagem e bastou algumas horas. Um tempo de profecia breve em relação a Jeremias ou Isaías. Depois, o modo de entrar em contato com Deus. Muita gente imagina que o profeta estabeleça uma relação direta, de forma íntima com Deus. E não era assim, como não é assim até hoje. Né? Mesmo os místicos, ele tem uma expressão que não se explica, que é misteriosa até para eles. Né? As intuições que recebem, as revelações, as visões, como é que se dava? Que ele falava, a palavra do Senhor, o Senhor mandou eu dizer. Há muita diferença deste contato, desta relação com Deus. Né? Vamos ver isso presente em vários profetas. Mas, porém, imaginamos isso, né? Que os profetas, como muita gente pensa que o padre, o bispo, tem uma direção, uma direta conexão com Deus. Sabemos que não é assim? Rezamos tanto quanto eles, somos ministros ordenados, mas a nossa relação com Deus depende dos meios que nós temos, a oração, os sacramentos, a penitência, o jejum, né? E muitas formas Deus se revela, temos que interpretar a sua vontade, o seu desígnio, com a reflexão e com a meditação, com o confronto, com o diálogo. Esses são os meios que Deus fala. Que ele fala. O que nós entendemos é uma coisa, e se não ouvimos é outra, mas ele fala. É preciso escutar, e para escutar tem que fazer silêncio. Se não faz silêncio, só eu falo e não vou escutar Deus. Se Deus fala e eu não escuto, não vou saber o que ele me diz. Portanto, existe muita diferença entre eles. Visões, audições, são os termos mais frequentes utilizados pelos profetas para se referirem aos canais de comunicação com o Senhor. Existe outro meio bem diferente. Nos tempos antigos, por exemplo, o transe. Entrava em transe, não é? Ele como que saía-se de si. É como que alguém que fica fora de si entra em comunicação com Deus. Outros, como Saul, o Espírito provocava dança e música para entrar em contato com Deus. Né? Hoje fala-se muito dos xamãs e outros videntes que fumam, ingerem bebidas, drogas, para entrar em transe. E daí revelar, e daí entrar em contato com espíritos. Isso era muito presente em Israel. Por exemplo, está em 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 19, 23, 24. Lá narra que Saul, ele pela música e pela dança, entrou em transe em comunicação com Deus. Nós aceitamos facilmente que o Espírito Santo, ele ilumina e que ele fala por nós. Por exemplo, Zacarias, quando foi no templo, ele depois, iluminado pelo Espírito, pôde dizer aquele hino, não é? O Benedictus. Ele teve uma revelação lá. Ele saiu mudo e todos entenderam que Deus lhe falou. Como se deu exatamente isso? É misterioso, é a ação do Espírito. Depois, como eu falei, Saul para dançar foi a ação do Espírito. 1 Samuel 10:10, ele até se despiu por completo e atirou-se na terra totalmente nu. 1 Samuel 19, 23, 24, pela ação do Espírito, ele despiu-se para falar a vontade de Deus, lançou-se na terra como um gesto simbólico. Outra maneira de distinguir os profetas é na forma como eles transmitem a própria mensagem divina.
O modo mais comum é a palavra. Porém, há outros diversos gêneros da sabedoria tribal e familiar, própria dos judeus, que falam no culto, no âmbito judicial do tribunal e na vida cotidiana. Há muitas ações simbólicas. O próprio Jesus, ele falava de verdades eternas do reino dos céus através de parábolas, falando de coisas da terra, da semente, da massa, da farinha, do plantio, da colheita, do trabalho, da vinha, da relação patrão-empregado, dos talentos. Tem muita coisa que Jesus fala utilizando gêneros literários e ações simbólicas. Isso os profetas eles já faziam. Na função que desempenham na sociedade. O que dizemos hoje com o seu termo profeta, que é de origem grega, não é? Aquele que profere, aquele que fala em nome de alguém. Os antigos designavam com outros nomes, não profeta, mas homem de Deus, vidente, visionário, até mesmo profeta, aqueles que eram considerados um privilegiado na revelação e no contato com Deus. Essa diferença terminológica revela algo mais sério do que pode parecer à primeira vista. Diferentes concepções do profetismo conforme o papel, o protagonismo deles na sociedade. Há muitas imagens do profeta. Alguns diziam que era um mago, que era um adivinho, que era um anunciador de desgraças, ou anunciador do Messias. Era um homem solitário, era um reformador social, um revolucionário, ou até mesmo um funcionário. Inicialmente, o adivinho era aquele que predizia as coisas, como premonição. Ele adivinhava o que iria acontecer. Isso foi difundido muito em Israel, mas muitas vezes ele tem um fundo falso, apesar que também tem um caráter histórico. Certos relatos bíblicos apresentam o profeta como um homem capacitado para conhecer coisas ocultas e adivinhar o futuro. Por exemplo, em 1 Samuel 9, 6, 7 e 20, Samuel consegue encontrar as jumentas que o pai de Saul havia perdido. Aías, outro profeta, ele já cego, sabe que a mulher que o vai visitar, disfarçada, é a esposa do rei Jeroboão, e prediz o futuro do seu filho que vai adoecer. 1 Reis 14, 1, 6. Portanto, ele revelava o futuro e adivinhava coisas. Isso está presente aí. Era a figura como eles viam pessoas que tinham esses dons, esses talentos. Elias, por exemplo, anuncia a morte iminente de Ocosias, 2 Reis 1, 16, 17. Eliseu, seguidor de Elias, sabe que seu criado, Giese, ocultamente aceitou o dinheiro do ministro sírio Naamã. 2 Reis 5, 20 e 27. Indica ao rei o lugar do acampamento dos arameus para a guerra. Ele fala do que é futuro. Indo para a guerra, como todos os reis gregos, isso aqui nós vamos ver nesse livro também de José Luiz Sicri, os gregos já tinham uma arte de consultar sacerdotes, magos, adivinhos, antes da guerra e da luta. Não iam para uma luta sem antes consultar até mesmo fígado de animal. Sem antes consultar os videntes, os adivinhos. O que eles dissessem, eles fariam. Enquanto não dissessem o que lhes agradava, eles não partiam para a guerra. Então, imaginem que eles tinham que rebolar para dizer aquilo que era o melhor para os reis. Mas eles eram considerados como os que prediziam o futuro. Isso está presente em Israel também. Até mesmo já no Novo Testamento perdurava esta ideia. O Messias que haveria de vir era um profeta. No diálogo de Jesus com a samaritana, capítulo 4, ela diz para ele, era uma mulher, né? E dizia assim, vejo que tu és um profeta. Vejo que és um profeta. Porque ele falava de coisas futuras. Então, essa concepção que o profeta é aquele que adivinha, que fala do futuro, era muito presente em Israel, no Novo Testamento e ainda hoje.
O autor do livro do Eclesiástico escreve a propósito de Isaías, capítulo 48, versículos 24 e 25. Com o poder do Espírito, Isaías viu o fim dos tempos, consolou os aflitos de Sião, revelou o futuro até a eternidade e as coisas ocultas antes que sucedessem. Isso está presente em Eclesiástico. Portanto, quem lia dizia bem, aquele profeta, dito pela própria sabedoria, ele predia o futuro, ele consolava os aflitos, ele revelava o futuro pela inspiração de Javé. Até mesmo Flávio Joséfo, como nós já citamos, ele, ao falar de João Hircano na sua Guerra Judaica, ele diz o seguinte, que este João Hircano, que era dos descendentes de Herodes, não de Herodes, da família dos Macabeus, ele possuía 3 coisas que o faziam um homem de Deus: a realeza, o sacerdócio e a profecia. Isso era uma coisa também que os apóstolos e São Paulo vai dizer, é um dom que revela a tua conexão com Deus. Não é? O fato de você ser ungido, sacerdote, de você participar da realeza e da profecia. Querendo ou não, são sinais presentes no nosso batismo e todo cristão possui, não é? Rei, profeta e sacerdote. Isso já era lido na pessoa do judeu. A profecia é parte da nossa natureza cristã, porque é o quê? É falar contra a injustiça, é estar atento aos sinais de Deus no tempo, é interpretá-lo, é discerni-los. Isso todo cristão possui este dom pelo Espírito que recebe no batismo. Ele é profeta, ele é para proferir a palavra de Deus, é para denunciar a injustiça, é para abraçar a fraternidade, a solidariedade, a justiça, a justa distribuição de bens. Não pode ficar calado diante da injustiça. E ele é rei. A realeza de Deus é essa, que o reino de Deus, do qual eu faço parte, aconteça. Venha a nós o vosso reino. Nós somos parte deste reino, membros desta família real. Por isso nós somos filhos do Cristo Rei. Ele dizia o seguinte, esse Flávio Joséfo de João Hircano: com efeito, a divindade tinha tanta familiaridade com ele, que não ignorava nada das coisas futuras. Inclusive previu e profetizou que seus 2 filhos maiores não permaneceriam à frente do governo, o que de fato aconteceu. Os exemplos citados de Samuel que nós vimos, Aías, Elias e Eliseu, remontam à primeira fase e primeira época do profetismo em Israel. Isto foi anterior ao século VIII a.C. Nós vamos ver porque o profetismo passou por fases. Inicialmente começava assim. Era um adivinho, era um mago, era um vidente, era um profeta do futuro, era um visionário e era um que revelava coisas que não muito agradáveis. Nem sempre os profetas eram bem-vindos, ao contrário, eles eram ameaçados de morte porque prediam coisas que desagradavam. Esse é o preço da profecia. Não é? Temos muitos hoje profetas que morreram por dizer a verdade, que foram calados, não somente membros da Igreja Católica ou cristãos, até pessoas que não comungam de nossa fé, não é? Eles foram mortos porque disseram a verdade. Se pensarmos em Gandhi, não é? Mahatma Gandhi, era um homem que simpatizava com os cristãos, mas era hindu, e ele foi contra aquele sistema de apartheid, discriminação e de escravidão que viviam seus connacionais na Índia, e acabou morrendo por causa de denunciar a verdade. Os livros de Amós, Isaías, Oséias, Jeremias, o profeta fala com frequência do futuro, do castigo que se avizinha, que se aproxima, ou da salvação que terminará triunfando. Mas as referências ao futuro brotam de um contato com o presente. Portanto, ele sabe muito bem que não é uma adivinhação do futuro, é a realidade do presente que vai ter como consequência o castigo, o exílio, a invasão. Se não vos converterdes, terão aquilo lá. Lembram quando Jonas passou pela cidade de Nínive? Ele foi dizendo isso. Se vocês não se converterem, será destruído. Né? Jesus disse também aos de Cafarnaum, Betsaida, e disse: aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Eles escutaram e vocês não escutam?
perecereis pior que eles. Portanto, o profeta é aquele que parte da realidade presente, e isso aí é consequência, causa e efeito. Não precisa ser profeta para ver que se você está no pecado, no mal, a consequência vai ser a morte. Em ordem cronológica, a imagem do adivinho cedeu o lugar ao do profeta que anunciava o Messias. Não só adivinhava ou previa castigos, mas ele começou a profetizar e anunciar coisas boas, que era a vinda do Messias. Foi outra etapa. A maioria dos profetas não anunciou muito sobre o Messias, mas essa foi uma etapa que foi mudando e processo em Israel. O profeta aparece também como solitário. Jeremias, por exemplo, é um que se assemelha muito a Cristo, porque foi perseguido, foi ameaçado de morte, foi preso, foi flagelado, e ele fala muito da solidão que vivia por causa da palavra profética. Diz ele: fiquei somente eu, e procuram tirar minha vida. Elias fugia porque a rainha Jezabel queria matá-lo, porque ele foi contra a idolatria. O profeta, na sua solidão, ele tem uma vivência espiritual. E nisso é uma nova ideia de profeta. Aquele que tem essa vivência no sofrimento com Deus para uma missão. Hoje o profeta aparece enraizado numa tradição, filho de uma cultura e de uma época, marcado no bem e no mal pela linguagem, gostos e instituições do momento em que vive. Sem dúvida, muitos deles foram geniais. É impossível superfaturar sua contribuição para a história religiosa da humanidade. É o que nós falamos de vários profetas modernos, que deram uma contribuição grandiosa à humanidade por libertar oprimidos. O exemplo que nós citamos: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dom Oscar Romero, Pedro Casaldáliga, figuras não só de homens, mas também mulheres, Madre Teresa de Calcutá, a própria irmã Dulce, aquela mulher que enfrentou governantes e autoridades pelo bem dos enfermos e doentes da cidade, pelos leprosos, pelos oprimidos. Podemos falar de irmã Dorothy, aqui no sul do Pará, contra os poceiros, latifundiários, esses donos de terra sem lei. Ela morreu para defender a justiça. É uma profetisa, é uma mulher dos nossos tempos que encarnou em si esses valores da profecia. É um reformador social também, é aquele que não se cala diante das injustiças. E aqui nós temos profetas que reformaram socialmente, como Amós, Miqueias, Oséias, Jeremias e Ezequiel. Cada um, no seu contexto, no seu momento histórico, terá resposta contra a injustiça. O profeta, portanto, é um gigante admirável, não por retirar-se para a solidão que o coloca em contato com Deus, mas porque se compromete plenamente com a sociedade de seu tempo e luta por transformá-la. De certa maneira, Jesus, ao subir no Monte Tabor, na Transfiguração, ele foi para dizer que todo seguidor de Cristo precisa de um momento de comunhão com Ele, no alto da montanha, que é o lugar do encontro com Deus, mas depois tem que descer ao vale da vida, do cotidiano, para falar daquilo que nos espera e libertar se houver opressão aqui. O profeta, portanto, em determinados momentos, se encontra também no oráculo divino e falando a vontade de Deus, que nem sempre é a vontade humana. Isso desagrada. Ele é chamado de vidente, homem de Deus e outros títulos que encontramos no Antigo Testamento. E é um homem ameaçado de morte, porque ele fala em nome de Deus. É um homem que possui um carisma que vai além da sua capacidade, da sua habilidade, até do seu conhecimento. Não depende de sexo, porque tiveram também profetisas como Débora, como Aúda. Não depende da cultura, porque tiveram sacerdotes como profetas, por exemplo, Isaías e Amós, que era um camponês, cuidava das vacas. Também Miqueias, ele foi chamado por Deus e era um homem camponês do povo. Não há barreiras religiosas, não é preciso sacerdote para ser profeta. Podemos dizer que muitos profetas não foram sacerdotes, e até da barreira da idade, porque Deus confia a sua profecia, a sua palavra de libertação, tanto a adultos como jovens. Samuel foi chamado quando ainda eram adolescentes. Isaías já era adulto, já era sacerdote. Portanto, não depende da idade, da condição cultural, social ou religiosa. O Espírito, o carisma da profecia age em todos.
né? Até dessas pedras Deus pode chamar e tornar filhos de Abraão. Se a burrinha de Balaão falou, por que que um pobre humilde, alguém sem cultura não pode falar? A verdade de Deus não é monopólio da igreja. A profecia é ação do Espírito em nós. Nós vamos aprofundar no próximo encontro a palavra profética. Esta palavra que tem poder. A força é a palavra da profecia, os gêneros literários que eles utilizam, tá? Os livros proféticos, a sua formação, como se deu, e depois faremos aqueles períodos históricos, tá? Desde a origem até Amós, de Amós até o exílio, e do exílio até Jesus Cristo. 3 fases da profecia em Israel, em períodos históricos diferentes. Isso será para a nossa próxima aula. Um abraço a todos.